Boa tarde, pessoal. Hoje, nesse vídeo, vamos falar de geopolítica atual. Muita gente não se preocupa com isso, mas deveria, porque não importa qual país que está acontecendo isso e aquilo, dependendo do que acontece, pode afetar a gente aqui a médio e longo prazo, às vezes até curto prazo. Mas eu me refiro a dois lugares: guerra da Ucrânia, quer dizer, mais de um lugar, né? Guerra da Ucrânia, que acontece atualmente, em Israel, e ainda tem a China, que ainda vai dar trabalho. Bom, na Ucrânia, como vocês sabem, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Deram 1001 argumentos no começo para justificar, né? Tentando que o Ocidente não condenasse tanto ou tomasse algumas medidas. E atualmente quem está mais assim preocupado em deter a Rússia na Ucrânia é a França. Macron tanto Macron como seu primeiro-ministro já disseram várias vezes que todas as opções estão na mesa, que não vão aceitar uma vitória russa na Ucrânia, incluindo, se necessário, o envio de tropas, envio de soldados franceses para a Ucrânia. Mas esse envio não é para os soldados combater, seria para eles ficarem na retaguarda, cuidando da logística, abastecimento de aeronaves, suprimentos, liberando os soldados ucranianos que fazem esse serviço para que eles possam ir na linha de frente. Porque se um soldado francês combater diretamente contra um soldado russo, seria uma declaração de guerra da França contra a Rússia. Mas qual a preocupação do Macron? Essa preocupação dele vem da Segunda Guerra Mundial. Vou explicar. Quando a Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial, como ela foi agressora, os dois países que combateu e não que venceu, porque foi uma guerra que foi conhecida como a Guerra das Trincheiras. Ninguém conseguia avançar, tipo, é como, vamos supor, uma briga de bairro. Tem uma rua que separa os dois bairros. Se você atravessar para o lado de lá, você apanha. Se você de lá atravessar para o lado de cá, ele apanha. Então, tipo assim, ficava os alemães numa trincheira, alguns quilômetros à frente, e os aliados, né, os britânicos e os franceses, em outras trincheiras. Eles não conseguiam avançar por causa da metralhadora. Exterminava qualquer pessoa que tentasse chegar na trincheira do outro. Então, naquela época, mesmo hoje é difícil vida na trincheira, mas naquela época medicamentos eram menos eficientes, mais escassos. Então morria muitos soldados dos dois lados, por doenças, ou morriam, ou ficavam enfermos, tinham que sair da linha de combate, então eles chegaram a um armistício. Mas foi como a Alemanha tivesse perdido. E quando a Alemanha assinou esse armistício, os britânicos e franceses exigiram que eles pagassem toda a destruição e prejuízo que deram para os dois, né? Porque afinal de contas a Alemanha era agressora. E a Alemanha pagou. E isso faliu a Alemanha. Então a Alemanha estava falida, o povo passando fome, desemprego. Hitler chegou no poder e usou isso. Incentivou como um sentimento de vingança, mais propaganda. Por isso que propaganda é a arma mais forte que tem na mão de um poder. Você ouve qualquer coisa no Jornal Nacional, você sai acreditando.
Não é bem assim. Você tem que ver, né, checar as fontes, ver se realmente será que foi assim, né? Então o Hitler usou, né, com aquele Goebbels, o cara era um gênio da propaganda, ele fez a cabeça do povo alemão a aceitar que a Alemanha fosse a guerra de novo. Só que a França e a Inglaterra não queriam uma nova guerra na Europa. Então, quando Hitler fez a sua primeira invasão, se eu não me engano, foi invadir um gueto, alegando que lá moravam muitos alemães, não sei o quê, pro bem deles, igual o Putin fez na Crimeia, alegando que moravam russos, ucranianos pró-russos, que queriam fazer parte da Rússia, invadiu a Crimeia e anexou em benefício a esses, né? Foi a desculpa dele. Mas não era bem isso que ele queria. Aí o que aconteceu quando Hitler fez isso? A Inglaterra e a França deram notinhas de repúdio, mas eles não queriam entrar em outra guerra. Aí Hitler foi lá e invadiu, não lembro que outro território ele invadiu, tipo, testando, pô, se os caras não fizeram nada ali, vamos ver aqui. Aí o Chamberlain, primeiro-ministro britânico na época, foi até a Alemanha, conversou com Hitler e fez Hitler assinar um acordo de ele não invadir mais nenhum lugar. Ele poderia ficar com o gueto, mas aquele lugar, mas não poderia mais invadir nenhum território. Hitler assinou, concordou, assinou. Só que meses depois ele foi lá e invadiu a Polônia. Chegou no Stalin, na União Soviética. Vou invadir a Polônia, você quer me ajudar? Aí nós dividimos o país pela metade. Você fica com a metade e eu fico a outra. Stalin também tinha anseios expansionistas, territorial. Aceitou, foi os dois lá e pegaram a Polônia. Aí o Chamberlain viu que ia dar merda, ele saiu fora. Aí que entrou o Churchill. Aí o Churchill falou, não, vamos declarar guerra, que ele não vai parar. Então não adianta tentar fazer acordo, porque nós já fizemos ele não cumpriu. Então iniciou a Segunda Guerra Mundial. Isso que o Macron está com medo, porque o Putin levou uma enorme quantidade de tropa na fronteira da Ucrânia, num exercício, dizendo que era exercício, que não ia, deu todas as garantias do mundo que não invadia a Ucrânia e invadiu. Só que o Putin, ele achou que fosse acontecer isso, igual o que ele fez na Crimeia, e antes da Crimeia ele também pegou uns territórios na Geórgia. A OTAN, Estados Unidos deram notinhas de repúdio, não reconhecendo, né, como terras da Rússia, mas sim como território ocupado até hoje. Mas não fizeram nada. Então o Putin falou, os caras não estão com muita coragem de encarar não, vamos invadir a Ucrânia. E ele achou que ia se dar bem, porque ele invadiu por várias frentes, tipo tentando fazer uma guerra relâmpago igual Hitler fez com a Alemanha, né, a Blitzkrieg, foi uma guerra relâmpago, ele invadiu vários lugares que não conseguiram resistir ao avanço rápido e intenso dos alemães. Só que ele contava que os ucranianos, vendo aquela força, né, que antes fizeram bombardeio, né, artilharia, barragem de artilharia, destruindo muitas infraestruturas, né, muitos material bélico. Ele achou que os ucranianos iam perder a vontade de lutar e iam se render. Só que não. Porque eu já morei no Japão, eu conheci umas ucranianas. Eles detestam os russos. Se você chamar uma ucraniana de russa, falar, vocês são de origem russa, vocês falam russo, vocês escrevem caractere russo, eles querem morrer. Eles odeiam os russos. Não gostam de ser comparado aos russos. E eles são mesmo bem mais diferentes. Os russos são mais frios, os ucranianos são bem mais receptíveis.